continuar crescendo na graça, continuar crescendo no conhecimento e na dependência do Senhor. E assim nós cremos, Senhor, que o Senhor fará o que é melhor para o Senhor das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Sabe que para nós que temos aprendido o que é viver a nova aliança, o que é viver a graça de Deus, o título dessa mensagem é a maravilhosa nova aliança. Vamos dizer junto? A maravilhosa nova aliança. Sabe que nós que temos aprendido a descansar em Cristo, e temos aprendido que somos livres de todos os dogmas religiosos, as pessoas perguntam assim, mas e a nossa parte? Aonde que fica a nossa parte? As pessoas pensam que a graça é uma espécie de libertinagem, de que a pessoa pode fazer o que bem entende da sua vida, que não é preciso prestar contas a ninguém, que pode fazer o que bem entende da sua vida, que está tudo certo, Deus aceita tudo, porque agora estamos na graça. Mas na verdade a graça não é isso. A graça é a nova natureza em Cristo e a renovação da nossa mente. Sabe que por muitos tempos todos nós praticamos algo da antiga aliança. Por muitas vezes, por não termos esse entendimento, né, nós jogávamos tudo nas costas do diabo. E na verdade tem muita coisa que é só a nossa mente, o nosso caráter, a nossa mudança de caráter. E sabe que a graça de Deus, ela vem mostrar o que nós somos em Cristo, quem nós somos e o que Deus tem preparado para nós. Então eu quero entrar agora no assunto, dizendo que a graça, ela não é uma libertinagem total, que a pessoa faz o que bem entende. A graça de Deus é viver mergulhado no amor de Deus, é viver como um filho de Deus, é viver uma vida que você não é obrigado a nada, mas você é agraciado com um amor tão grande de Deus, que você se considera tão imerecedor, que você não consegue resistir a esse amor. E esse amor te leva a ter novas atitudes, não por obrigação, mas por reciprocidade e gratidão. E sabe que o título da mensagem é a maravilhosa nova aliança. Quantos testamentos existem na Bíblia? 2 testamentos. Existe o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Existe a Antiga Aliança e a Nova Aliança. E o que acontece? Aqui, aonde nós lemos o capítulo 9 de Hebreus, eu até aproveito para aconselhar você a estudar o capítulo 9 de Hebreus, que ali é bem nítido como viver e desfrutar da nova aliança. Ali apresenta Cristo, como nós lemos ali, Hebreus 9,15, apresenta Cristo como mediador dessa nova aliança. E o que significa mediador? Mediador é um resolvedor de conflitos, é um solucionador de problemas. Mediador é um especialista em negociação e comunicação, é o responsável pela conciliação ou reconciliação entre duas partes conflitantes, é quem intervém para o acerto de duas partes que não se acertam. Cristo fez isso por nós. Mas e o que significa isso na nossa vida? Agora nós vamos ver o que Cristo fez para validar essa nova aliança, esse novo testamento. Sabe que quando a gente fala em testamento, todos nós sabemos que o testamento só tem validade
depois que morre o dono do testamento, o testador. O testamento, ele é, hoje, o testamento é uma lei, que o testamento, ele precisa ser registrado na lei, reconhecido na lei, assinado na lei, para ele ter validade. E aí, quando a pessoa que fez o testamento, o testador, ele morre, tudo que ele possui passam para os herdeiros. Vocês sabiam disso, né? Então vamos lá. Aí agora nós vamos ver o porquê, o que Cristo fez para nós poder desfrutar dessa nova aliança, desse novo testamento. Vamos lá? Livro de Lucas 4, 16 ao 21. Diz assim: chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Vocês viram que foi num dia de sábado? Na lei dizia que o sábado só podia ser feito adoração a Deus e estudo da Sagrada Escritura. A primeira aparição de Cristo publicamente foi no templo e num dia de sábado. Aqui Cristo começa a cumprir a lei. Vamos ver o restante. 17. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito. Aqui onde fala o livro do profeta Isaías, era costume na época, por causa da lei de Moisés, o livro ficar aberto no capítulo 58 de Isaías. E aí Jesus, ele leu aquele artigo que tinha algo da lei. Versículo 18. O que continha naquele artigo? O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu, me escolheu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração, versículo 19, e a proclamar a liberdade aos cativos, a restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Essa passagem que todos nós conhecemos, ela está literalmente na lei. Ela está no capítulo 8 do livro de Levítico. E para quem conhece um pouco da Bíblia, sabe que o livro de Levítico só existe lei. E aí isso tudo faz parte do plano de Deus para nós. Mas vamos seguir, vamos caminhando junto aí. Vocês estão entendendo até aqui? Estão entendendo? Certo? Versículo 21. Então Jesus começou a lhes dizer: hoje se cumpriu esta escritura que vocês ouviram. Quando Jesus fala isso, Jesus diz: olha, isso aqui que eu li para vocês até agora, que tem sido a vida de vocês, é o Velho Testamento, é a velha aliança. Agora, hoje se cumpriu. O que Cristo quis dizer com isso tudo? Cristo quis dizer assim: olha, a partir de hoje, vocês não precisam mais viver da nova aliança, da velha aliança, do Velho Testamento. A partir de hoje é um novo tempo, é uma nova aliança, é um novo testamento, muito melhor, muito mais perfeito do que o Antigo Testamento. E aí, é como se Cristo dissesse assim: olha, vocês procuram cumprir a lei, porque no fundo vocês querem encontrar o sentido para a vida de vocês. Vocês procuram estudar e cumprir a lei, porque vocês querem, na verdade, ter uma eternidade feliz e uma vida feliz aqui na terra.
É como se Cristo dissesse assim: mas a felicidade de vocês não está na lei. A felicidade e o sentido da vida de vocês sou eu mesmo. Vocês não vão precisar mais cumprir regras, ordenanças, mandamentos. Vocês estão prestes a receber a herança. Vocês estão prestes a se tornar literalmente herdeiros, a receber o que o Pai de vocês prometeu. E aí Jesus também diz no livro de João, capítulo 5, 39, Jesus diz assim: olha, vocês estudam as Escrituras e vocês leem e tentam obedecer a lei porque vocês querem encontrar a vida eterna. Mas só que vocês ainda não perceberam que as Escrituras dão testemunho de mim. Jesus falou: as Escrituras que vocês estudam e tentam cumprir as leis, elas testificam de mim. Elas falam que eu vou fazer o que vocês não podem fazer. Elas falam que eu vou fundamentar a nova aliança. É através de Cristo que nós recebemos a herança. Amém? Eu quero ler com vocês também o livro de Lucas, capítulo 24, versículo 26 e 27. Diz assim: isso tudo que nós lemos até agora é Jesus dizendo para os discípulos. É Jesus dizendo o que ele estava fazendo aqui na terra. É Jesus explicando por que ele veio morar um período conosco aqui na terra. Aí Jesus disse assim: olha, portanto, não convinha que eu, o Cristo, padecesse ou morresse e passasse por essas coisas para entrar na sua glória? Começando por Moisés e por todos os profetas, Jesus lhe explicava o que dele se achava em todas as Escrituras. Sabe que quando nós lemos que Jesus citava as Escrituras, rapidamente nós acreditamos que Jesus tinha uma Bíblia que nem a nossa. Mas na verdade, quando ele fala de Escrituras, ele fala apenas dos 5 primeiros livros da Bíblia, mais o livro de Isaías e mais o livro de Jeremias, que era as Sagradas Escrituras da época. E aqui essa última passagem que nós lemos foi depois da ressurreição de Cristo. Jesus ele é preso, aí ele morre, aí os discípulos se dispersam, se separam, cada um foge para um lugar, e aí 3 dias depois Jesus ressuscita. Aí Jesus reúne os discípulos dele e fala: olha gente, é o seguinte, vocês ainda estão tristes porque vocês não entenderam o significado de tudo isso que aconteceu comigo. Era necessário que eu morresse, era necessário que eu padecesse, era necessário que eu sofresse, mas foi por uma boa causa. Vocês estão vendo fisicamente, vocês não compreenderam que foi por amor, não foi por obrigação que eu fiz isso. Jesus ele cumpriu toda a lei, não por obrigação, mas por amor a nós. Amém? E aí, este amor é um amor condicional. Por que Cristo fez tudo isso? Sabe que tudo que Cristo fez é bom. Amém? Todos concordam? Tudo que Cristo fez é bom. O mar azul, o ar sem cor, né? Que música bacana essa aí. Mas enfim, tudo que Cristo fez, tudo que Deus criou é bom.
E sabe que tudo que Deus queria desde o início com o ser humano era um relacionamento próximo, era um relacionamento de amor. E aí se junta ali o Pai, Filho e Espírito Santo e criam o ser humano. Criam um ser humano e colocam um ser humano a habitar num lugar perfeito, bem chamado de Jardim do Éden, aonde nada faltava. E aí, para completar a perfeição, Deus não deixou o homem sozinho, criou uma companheira. O Jardim do Éden tinha defeito, irmãos? Sim ou não? Então, eles estavam lá desfrutando do bom e do melhor. A Bíblia relata que Deus vinha visitar o homem e a mulher que Ele criou todos os dias. Era isso que Deus queria. Era um relacionamento próximo, um relacionamento de amor com o ser humano. E aí, Deus disse assim: olha, tudo isso aqui é de vocês. Tudo é de vocês. Só não peguem daquela árvore ali, do conhecimento. Só aquilo ali. Ah, é só isso, Deus? É só isso. Todo o restante é nosso? Sim, só essa aqui que não. Eles conseguiram obedecer? Conseguiram obedecer ou não? Uma coisa eles tinham que obedecer: era não tocar e não comer o fruto da árvore do conhecimento. Era só isso. Eles não estavam com fome. Eles não conheciam o pecado. Eles conheciam a Deus. E eles conseguiram cumprir? Conseguiram obedecer? Não. Aí sabe que muitas vezes eu ouvi, alguns camaradas dizendo assim: quando eu chegar no céu, eu quero enxergar o Adão. E vou conversar com o Adão. Vou dizer: olha só, que gauchada, Adão. Não fosse por ti, nós não tínhamos passado tudo aquilo ali. Como coisa que a gente ia conseguir obedecer. Sabe que muitas vezes é muito fácil a gente enxergar a limitação do nosso semelhante. Sabe que muitas vezes é muito fácil a gente dizer: mas olha, tu errou nisso, hein? Eu não. Comigo não. Sabe que não existe ninguém que obedeça 100%. Ninguém é perfeito. E a boa notícia é que a graça de Deus é para aqueles que admitem que não conseguem. A boa notícia é que a graça de Deus, o Novo Testamento, a nova aliança, é para quem admite que é imperfeito, para quem admite que é fraco, para quem admite que é pecador e para quem admite que precisa de um Salvador. Amém? Sabe, então, aí Cristo veio, Ele cumpriu toda a lei, assim como nós vimos agora. Ele se ofereceu a si próprio, a si mesmo, como um único sacrifício perfeito, imaculado, sem mancha, sem defeito. Pagou o preço da nossa redenção e nos transformou em filhos e herdeiros. Além disso, Ele nos deu toda a graça da nova aliança. E o que é a graça da nova aliança? É o próprio Cristo, é o próprio Deus, é o céu dentro de nós. Sabe que muitas vezes a gente pensa assim, por muitas vezes a gente pensava que Deus ia se agradar de nós por causa da nossa santificação, por causa do jejum, por causa da oração, por causa da leitura bíblica, por causa da obediência. Sabe que eu conversava com um cristiano final de semana passado, e eu pensava isso também. Eu pensava que, meu Deus, o dia que eu estava escalado para ministrar,
eu ficava praticamente 24 horas em jejum. Eu ia me alimentar depois que eu chegava em casa. Eu levantava às 3h30, 4 horas da manhã, ficava umas 2 horas ali orando e adorando, para Deus poder trazer uma palavra para abençoar a igreja. Ah, mas então na nova aliança não precisa jejuar? Não precisa mais orar? Não precisa orar de madrugada? Não precisa fazer nada disso? Não é a questão que não precisa, a questão é a motivação. Quando eu fazia isso, era para que Deus tivesse, olha o meu pensamento, eu fazia isso para que Deus tivesse misericórdia de mim, e através do meu sacrifício de santificação, Deus pudesse transformar a vida de alguém. Mas na verdade, não sou eu que pago o preço, e nem nenhum de vocês, o preço já foi pago na cruz. Amém? Vocês estão entendendo até aqui? O preço foi pago na cruz. Sabe que daí eu pensava assim, olha, aí talvez, né, Deus me deu uma palavra para abençoar alguém, para transformar a vida de alguém. Mas sabe que eu até anotei aqui, que quando Jesus pagou o preço da nossa redenção e nos transformou em filhos e em herdeiros, e nos deu toda a graça da nova aliança, significa que através de Cristo na cruz, nós somos livres. Diga, somos livres. Diga bem forte, somos livres, somos amados, somos perdoados, somos salvos, somos curados e somos abençoados. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Nós recebemos na cruz uma paternidade perfeita, não de alguém que espera nós errar para nos julgar e para nos condenar. Nós recebemos a paternidade perfeita de um Pai perfeito, que nos ama sem condição nenhuma. Não existe nada que ser humano nenhum possa fazer para merecer o amor de Deus. Deus nos ama porque Ele é o amor. E acredite em mim, você e eu somos o alvo do amor de Deus. Sabe? Além de receber a paternidade perfeita, nós recebemos uma família eterna. Nós recebemos descanso e alívio das nossas cargas. Tudo aquilo que a religião dizia, olha, você tem que cuidar para não pecar, hein? Aí quando alguém pecava, dizia, puxa vida, pequei, e agora? Aí a pessoa dizia, olha, tem que fugir da aparência do mal. Até parece que as pessoas fogem da aparência do mal, né, gente? E o que é a aparência do mal? Aí as pessoas começam, não, mas isso aí é falta de jejum, isso aí é falta de oração, isso aí é falta de leitura bíblica, está faltando isso, está faltando aquilo, está faltando aquele outro. O Evangelho não é isso, gente. O Evangelho é a boa notícia. A boa notícia é que mesmo assim Deus nos ama e não vai nos condenar, Ele vai nos ajudar. Nós vimos há pouco tempo que é na nossa fraqueza que se aperfeiçoa o poder de Deus. Nós vimos há pouco tempo que é quando nós não conseguimos orar, que o Espírito Santo intercede por nós. E sabe, quando eu falei ali sobre renovação da mente, por isso que eu disse para vocês, olha, estudem o capítulo 9 de Hebreus, sobre as práticas do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, e a liberdade da Nova Aliança. Você é livre, você tem um Pai que te ama, você tem um Pai que te deu a vida eterna, Ele não quer te matar, Ele quer que você viva com Ele para sempre. Além disso, Deus nos deu o sentido da nossa vida e a felicidade verdadeira e completa. Sabe que daí
Nós já vamos finalizar e vamos orar junto, gente. Mas, sabe que daí a gente fica pensando, puxa vida, por que Cristo fez isso? Foi só para cumprir a lei? Sabe que tudo que Deus criou é bom, amém? Vocês já concordaram com isso? Eu só perguntei para ver se você estava ligado, né? Tudo que Deus fez é bom. E aí vamos pensar, vamos raciocinar junto. Será que Deus ia criar o ser humano para destruir o ser humano? Sim ou não? Claro que não. Óbvio que não. O que aconteceu? O ser humano rateou. Como diz por aí, como eu dizia na minha época, né? Viajou na maionese. Viajou. E agora o que Deus ia fazer? Ia jogar toda a criação dele fora? Porque a única criação de Deus que ele fez conforme a imagem e semelhança dele fomos nós, com toda a nossa beleza que nós temos. Amém? Isso aí, gente, né? Somos lindos. Né? Então, aí Deus planejou. Deus disse, olha, eu não vou deixar o ser humano se perder. Eu quero que o ser humano não volte para o jardim do Éden. Eu quero que ele vá morar comigo. Eu não quero que o ser humano volte a habitar no jardim da minha casa. Ele vai morar dentro da minha casa. Tem alguém aqui que quer morar na casa de Deus? Não nesse tempo, mas no céu, né, gente? Só que aí existia a lei. Existia o Antigo Testamento. E a lei falava que para remissão e reconciliação era preciso sacrifícios. Por isso que eu disse para você, estude o capítulo 9 de Hebreus. Eu acho que tem gente que vai sonhar comigo dizendo isso hoje, né? Estude o capítulo 9 de Hebreus. O Antigo Testamento, ele é baseado em leis, ordenanças e regras impossíveis de ser humano cumprir. Mas Cristo tornou possível, Cristo cumpriu. Então por que Cristo teve que passar por tudo isso que nós lemos antes? Sabe que nós começamos falando que o testamento ele é uma lei. O testamento é uma lei. E sabe que nesse capítulo 9 de Hebreus fala que o testamento só tem validade depois que morre o testador. Isso está escrito no capítulo 9 de Hebreus. Mas não adianta apenas morrer. Não adianta apenas morrer para que o testamento tenha validade. Sabe que eu quero dar um exemplo rápido. O meu pai, antes dele falecer, ele disse para mim, olha, eu quero fazer tal e tal coisa com a minha casa, assim, assim, né? Com a herança. Ele falou para mim, falou para minha mãe, e era de conhecimento dos meus irmãos. Mas ele simplesmente falou. Não deu tempo de fazer o testamento, de registrar na lei. E aí vocês acham que tem validade o que ele falou? Sim ou não? Não tem validade nenhuma. Porque não está escrito, não tem o documento registrado na lei. E aí todas as passagens que nós lemos ali juntos, Jesus falando, olha, hoje se cumpriu. Jesus falando, olha, vocês procuram encontrar na Sagrada Escritura, mas ela está escrita sobre mim. Jesus disse, olha, o que vocês acham que é uma grande tristeza, era necessário acontecer, para que a gente possa morar tudo junto depois. Estava escrito, era lei. Era lei. Era ou não era lei? Era. Aí Cristo morreu, validou o testamento e agora é herança.
Vocês entenderam? O que era a lei da antiga aliança é a nossa herança da maravilhosa nova aliança. Por isso que é uma maravilha, porque é impossível de ser humano conseguir por méritos próprios, mas em Cristo está tudo consumado. Sabe que aí Cristo disse assim: olha, está consumado, gente, está pago, a dívida de vocês não existe mais, a condenação não existe mais, o perdão dos pecados está liberado, a nova vida já está em vocês, está pronto. Então, e agora? O que nós precisamos fazer agora? Agora nós precisamos crer, descansar, receber e desfrutar. Ah, mas eu queria desfrutar agora. Descanse. Descanse. Descanse, que quando chegar a hora certa vai vir. A Bíblia diz que não adianta de nada a ansiedade, que ninguém consegue fazer nada pela ansiedade. Então creia que você é filho de um Pai perfeito, amém? Que ama você, que não condenou você por nada, por nenhum erro, muito pelo contrário, mesmo no teu pior erro, Cristo te amou. Ah, mas o que é isso que tu está falando aí, irmão? Será que é bem assim? Na Bíblia está escrito que Deus nos amou quando nós era inimigo dele. Imagina amar um inimigo. Imagina agora que nós estamos bem chegados. Imagina agora que somos irmãos de Cristo. Vivemos na família da fé. Se Cristo nos amava antes, quando nós era inimigo, agora é muito mais. Por isso que é um amor incondicional. Não dependeu de nada do que a gente fizesse, porque Ele nos amou quando nós era inimigo. Ele nos amou primeiro, para que nós venhamos o amar para sempre. Não é isso que diz a canção? Se coloca em pé, vamos orar juntos.